Heloísa, parceira do Rui, né, de vídeo, de trabalho aí, ela tinha esse livro, que era o Carmen, a Grande Pequena Notável, né, aí eu estudando para montar o espetáculo, já tinha lido o livro do Rui, reli, aí descobri que tinha esse outro livro, e comecei a falar com eles, para de repente a gente partir do livro. E eu gostei muito do livro da Heloísa e da Júlia, que diferente da biografia do Rui, que é completa, que é densa, né, tem toda a informação tá ali, né? Acho que tem histórias que nem a própria Carmen sabia do livro do Rui. Então, eu achei o livro delas muito direto, e uma coisa me encantou, ele tinha um visual muito interessante também, né? Umas ilustrações, ele é muito simples e muito direto, e ele resume muito bem a história. E aí eu fiquei pensando que tinha uma questão de público-alvo, né? E também eu tinha visto a montagem do Miguel Falabella, né? Que ele fez muitos anos atrás, que era South American Way, lá no Teatro Procopio Ferreira, com a Estela Miranda. E aí eu me lembro que era a sensação que eu tinha, a lembrança que eu tinha, que era um espetáculo muito cheio de detalhes, claro, mas muito carregado de informações, né? Era um musicalzão, né? Assim, com toda aquela história, bem biográfico mesmo. E eu fiquei pensando, eu queria fazer uma coisa diferente, mais lúdica, mais direta, que provocasse as pessoas, inclusive, né, a buscar informações, né, e contar os 50 anos, quase 50 anos de história da Carmen. Então eu fui meio em cima a partir desse livro, da Júlia e da Heloísa. Porque também eu não queria fazer um espetáculo de 4 horas, né? Então um espetáculo de 1h30, um pouquinho menos. E a gente conta desde a chegada dela no Brasil, ainda bebê, no colo da mãe, até a morte dela em Los Angeles. Então a gente passa em 1h30 por toda essa história de uma forma muito rápida, né? A ideia era criar uma linguagem que servisse à família toda, né? Então esse era o meu barato, assim, que era um espetáculo para a família, né? Não um espetáculo só para um público específico, ou para um adulto, ou para a criança, mas que eles pudessem ir juntos, né? Que a criança pudesse ir com os pais, que pudesse ir com os avós, e que pudesse todo mundo conversar junto depois, né? Quem é essa? Quem foi essa? Por que ela usava uma coisa na cabeça, né? E a avó, ao mesmo tempo, poder recordar aquelas músicas, aquela história, parte daquela história que ela possivelmente podia conhecer, com, né, essas pessoas da família que estariam com ela provavelmente no teatro. E isso deu muito certo, né, no fim. Eu acho que a gente tem um espetáculo muito ágil, né, e que serve a um público-alvo muito amplo e que provoca. Ele conta, ele joga no colo do público uma história, e aí a brincadeira quer saber mais? Então vamos... Esse é o ponto de partida para saber mais sobre essa mulher e essa época. Foi assim, um pulo muito rápido, né? Porque depois o Kleber me convidou para fazer Carmen e não existia Bibi ainda. E aí estava andando o projeto e eu fui convidada pelo Tadeu, pelas meninas, pela Cláudia e pela Tereza para fazer Bibi. Aí foi uma loucura, né? Eu falei, ai, e agora? Mas aí o projeto estava andando lá e eu fui fazer a Bibi. E aí o projeto demorou, né, Claire? Demorou para sair e foi bem na hora que deu um intervalo com o Bibi e aí saiu a montagem. Eu fiquei aflita, um pouco aflita, porque foi muito marcante Bibi, né? E assim, fazendo 2 biografias, uma logo em seguida da outra, acho que tem também uma cobrança externa. Acho que todo mundo fica assim, e aí, será que ela vai? Assim, a gente tem que ter esse distanciamento também do olhar externo sempre, né, na vida, né, gente, todos nós, mas ao mesmo tempo a gente está muito exposto e a gente está representando 2 celebridades, 2 artistas muito incríveis, muito importantes para a história, né, do teatro, da música brasileira, e que eu teria que dar conta ali, e são pessoas muito diferentes, energias muito diferentes. Então a Carmen é toda para fora, a Bibi é toda para dentro, por mais que elas tenham um trejeito na fala, né? No jeito de falar, os R's, mas é diferente, tem sutilezas, e essas sutilezas é que trazem elas.
Então foi, mas eu falei, não, eu vou. Eu cheguei a pensar por um milésimo de segundo, tá? Eu não sei se você sabe disso. Mas eu cheguei a pensar assim rapidamente, mas falei, não, eu vou fazer, é meu trabalho, é desafiador, eu gosto de desafios, só que eu não quero mais sofrer não, né? A gente sofre muito, a gente sofre porque é muita exigência, né? Eu cantar, é trazer pra mim, é eu descobrir elas em mim, é eu trazer o prazer e brincar com a minha voz, não querendo imitar, mas sendo eu, você está para entender. Porque aí eu vou treinar outros lugares, eu tenho que ficar muito à vontade dentro disso. Tem que partir de mim, não de um olhar externo, porque elas não pensavam em ser elas, eu penso em ser elas, tá certo? Então essa é a grande diferença, mas aí ao mesmo tempo eu tenho esses movimentos e essa voz tem que partir de dentro de mim e eu tenho que ter prazer nisso e eu tenho que estar muito à vontade e brincar com isso, não só ficar no racional, eu tenho que trazer para o meu corpo, né? Então acho que essa é a grande coisa e é o sofrimento, não, para, não é sofrimento nenhum, mas porque é muita exigência, né? Então para eu ficar, então a coisa, eu falo dos gestos também, porque é a mesma coisa. Se eu estiver só representando isso, não estiver gostoso para mim, eu ter o prazer e descobrir esse prazer em fazer, vocês não vão sentir esse prazer. A minha relação com Carmen vem muito disso. Eu efetivamente toquei com a grande maioria dos cantores e cantoras da década de 40, década de 50, né? Então tem uma coisa assim, eu falei, eu toquei o Boneca de Piche com o Grande Otero, tá aqui ó, tem foto. Sabe, Silvio Caldas, Elisete Cardoso, Emilinha Borba, Moreira da Silva, enfim, quase todos. Carmen escapou por pouco. Carmen e Noel são dois que... O Noel eu cheguei a gravar com a voz dele, né? E aí tem essa postura do Bando da Lua, que é uma coisa bem dela mesmo. Assim, eu preciso disso. Então, o Carmen deu certo, né? Esse sucesso. Eu acho que é o seguinte: o Carmen Miranda está na memória emotiva de todos, não só musical, mas visual também. Carmen é sempre exuberante. Então, fazer o Carmen não se trata única e exclusivamente de uma coisa técnica. Tem que sentir isso. Então, eu estou falando isso porque todos esses, né, Silvio Caldas, todos eles tinham uma identidade. Todos eles muito fortes, todos eles muito verdadeiros. E entravam no palco e tinham a sua identidade. E é isso que a Amanda conseguiu entender, porque era uma questão de cantar, vou cantar igual. Se você não sentir, não vai. Você tem que entender isso, tem que sentir esses produtos que ela está falando, porque Carmen não é só cantar rápido e articulado. Tem uma partitura corporal que é insana, eu considero insana. Entendeu? É isso. E o entendimento da Amanda, o olho, o dedo, é uma coisa, eu acho insano isso, é uma coisa absurda. Tem que entender isso. E aí tem uma coisa brilhante da direção, porque vocês, quem não assistiu e vai assistir, cada vez que ela muda de figurino, o público enlouquece. Os figurinos são réplicas exatas dos figurinos que ela usou. Então o que acontece? Voltando à memória emotiva. Em algum momento você viu a Carmen usando aquela roupa. Algum filme que você assistiu está lá dentro, está registrado na sua memória. Junta tudo isso, a força desse repertório, né? Mamãe eu quero, tá aí, mesmo tá aí, as pessoas já ouviram aquilo, já ouviu, tá lá dentro. E aí você vê os mais idosos lembrando, e você vê as crianças brincando, pulando, cantando.
Então, essa abrangência, e por conta da memória emotiva mesmo, coletiva, a figura da Carmen está lá e todo mundo entra.